Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. O texto vai ser projetado aqui na tela para você acompanhar comigo. Diz assim, João 3, a partir do versículo 1. Havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder entre os judeus. Certa vez ele visitou Jesus tarde da noite e disse, Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus se Deus não fosse com ele. E Jesus disse, você está absolutamente correto. Preste atenção, a não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. Como pode alguém nascer se já nasceu e cresceu? Estranhou Nicodemos. Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez. E que história é essa de nascer do alto? Uma das coisas que mais me encanta na vida é exatamente o fato de que nós não somos pedras. Nós não somos estáticos. Nós somos seres mutantes. Por mais que você conheça uma pessoa que seja resistente a mudanças, essa pessoa também muda. Por isso, inclusive, que ela tem resistência. Se ela não fosse uma pessoa que muda, ela não precisaria ter resistência. Aquele cara ali não muda, ele é muito resistente a mudanças. Não, ele muda. Tanto é que ele é resistente. Porque todo mundo muda. Porque situações da nossa vida alteram a nossa maneira de pensar. Uma criança que nasce na nossa família muda a nossa maneira de enxergar a vida. Uma pessoa que se vai, que nós amamos, muda a nossa maneira de entender e interpretar a vida. Então, a vida vai passando e no decorrer da vida nós vamos mudando fisicamente. Para nossa tristeza, né? A gente muda fisicamente, por mais que a gente não queira, de repente a gente está mais largo, né? Para ficar mais chique, mais suave para você hoje à noite, que engordou muito. De repente a gente está com o cabelo mais batido, não é que não tem. Está mais batidinho do que antigamente. O tempo vai passando e vai mudando o cabelo, o formato, a minha capacidade de visão. De repente eu não consigo ver mais como eu via quando eu tinha os meus 10 anos de idade, entre outras coisas. Bom, só aqui nós já estamos falando que a pessoa pode resistir a toda mudança. Algumas, meu amigo, você pode lutar o quanto você quiser. O teu corpo vai mudar, e isso é inevitável, isso faz parte da vida. Mas nós temos as nossas mudanças emocionais, que elas, repito, vêm talvez com a morte de alguém que nós amamos, vêm às vezes com o nascimento tão esperado de um bebê, vem com um casamento que começou, vem com um casamento que acabou, vem com um emprego que eu queria muito e chegou, isso muda a minha maneira de ver a vida, e muda a minha maneira de ver a vida quando um emprego, de repente, subitamente, eu sou convidado a me retirar sem opção de dizer não. Eu estou super leve, hein, nas minhas frases hoje para aliviar para vocês. Então a vida vai passando, as situações vêm batendo na nossa porta e isso vai inevitavelmente nos transformando, nos mudando. É a clássica frase de Heráclito, né, o pensamento de Heráclito, que diz que a única constância do universo é a mudança. Né? A única coisa fixa do mundo é o quê? É que tudo muda. Tudo está em transição. O provérbio famoso dele, uma pessoa não se banha 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque quando você voltar ao rio, as águas são outras. E mesmo se as águas forem outras, forem as mesmas, você é outro. Por isso ninguém nunca se banha. Por quê? Porque tudo flui, tudo muda, tudo passa. Aí podemos falar da brevidade da vida, da velocidade da vida, mas hoje nós estamos falando das mudanças da vida. Então ninguém aqui permanece com a mesma ideia, porque inclusive a tua maneira de lidar com a ideia, a tua fase atual vai fazer com que você lide com as tuas ideias de uma maneira diferente. E a gente precisa aprender a fazer as pazes com essas mudanças que nós vivemos, inclusive, se tem uma coisa que a gente precisa colocar de lado é exatamente a resistência em não aceitar mudar. Porque, repito, isso seria uma enorme arrogância. Quando eu digo que eu não mudo de jeito nenhum, eu estou dizendo que eu cheguei lá.
Ah, não, mas aí você está sendo muito radical. Não, não, se você está dizendo que você não vai mudar em área nenhuma e que você não precisa passar por uma transformação, você está dizendo que você chegou lá. E é princípio básico da vida cristã nós passarmos por mudanças. Aliás, tradicionalmente diz que a vida cristã começa com uma conversão. É uma mudança de rota. É você mudar a sua maneira de pensar. É você começar a enxergar a vida, é você começar a enxergar o mundo com outros olhos. Por isso que mudar faz bem. A gente precisa fazer as pazes, repito, com as nossas mudanças, mas ir atrás de outras, ter coragem de questionar a maneira como nós estamos vivendo e buscar outras opções, admitir que existem outros caminhos diferentes desse que nós estamos vivendo hoje. Aí você diz, pô, mas desse jeito que você está falando aí está muito legal. Muito tranquilo, né? Mudar de rota, conversão, pegar outras ideias. Deixa essas aqui de lado. Aqui agora, enquanto nós estamos aqui, é muito fácil. O problema é quando a gente levantar daqui e for viver. Quer dizer, amanhã, sábado, domingo, nós ainda estamos tranquilos, que feriado, esse clima de não fazer nada. Segunda-feira que começa, sempre segunda-feira, não é não? Meu, tinha que inventar outro dia para começar a semana. Que esse mudar de rota dá esse ar muito, né, a gente em cima de uma moto, aquele vento batendo na cara, sabe, o pôr do sol, e você fala, vou mudar de rota porque eu sou livre. E ao invés de ir para o monte, você vira e vai para a praia, porque você mudou de rota e você é livre. Aí passa o letreiro no final, o filme acaba, e você cai da cama e acorda. Porque você está em São Paulo, em setembro, com um monte de coisa para fazer, e não bastasse as coisas que você tem que fazer, vem o Vili dizer que você precisa mudar de rota, que você precisa mudar de vida, que você precisa questionar teus caminhos. É isso mesmo. A gente precisa, porque as duas dimensões estão corretas. É verdade que algumas mudanças, elas acontecem naturalmente, e é verdade que outras mudanças, elas só vão acontecer a partir de uma decisão. Então, há mudanças que ocorrerão a despeito das nossas vontades. E há mudanças que só ocorrerão como fruto das nossas vontades. Olha que loucura. Não é não? Para pensar, tem coisas que vão mudar na tua vida, a despeito de você querer ou não, vai mudar. E existem outras coisas que elas só vão mudar a hora que você tomar a decisão e começar a se mexer em direção às mudanças. E geralmente essas coisas é o contrário. Não, mas o que eu queria mudar, eu queria que fosse natural. Né? Mas não dá para fazer essa inversão. A vida é isso aí. Aquilo que eu não quero vai mudar, vai passar, eu vou envelhecer, os dias vão embora. E as outras mudanças, aquelas que... Então essas aí você vai ter que se mexer, você vai ter que planejar, você vai ter que se olhar, você vai ter que olhar para a tua vida, a maneira como você está vivendo, e você vai ter que ver onde é que você quer chegar. E sempre de olhos muito abertos. Por quê? Porque há mudanças que renovam e há mudanças que deformam. E eu gosto tanto de repetir isso aqui na quinta-feira. A gente muda, a gente tem que mudar. Então, olha o trabalho que dá. Tem coisa que eu não quero e vai mudar. Tem coisa que eu quero mudar e não vai mudar. Vou ter que fazer um monte de coisa. E depois de feita essa absorção desses exercícios, eu tenho que pensar, e agora? As mudanças que eu quero, elas vão me renovar ou elas vão me deformar? E aí a gente cai, inclusive linka um pouquinho naquilo que conversamos durante todo o mês de agosto. Eu preciso questionar o tipo de mudança, o tipo de sonho, o tipo de plano que eu tenho, porque alguns sonhos, quando não questionados, quando a gente não faz um mínimo de previsão sobre eles, a gente tem a possibilidade de viver terríveis pesadelos. Então lembre, no seu processo de mudar de rota, no seu processo de mudança de algumas áreas da sua vida, corra atrás, mas antes de correr atrás, seja muito prudente, muito maduro. É muita inteligência emocional que precisa jogar nessa mudança. Para quê? Porque tem mudança que renova, mas tem mudança que deforma. E todos nós temos as duas diante de nós. Ninguém aqui nasceu para se dar mal. E ninguém aqui nasceu só para se dar bem.
Não, a bondade, a maldade, a beleza, o horror, o erro, eles estão diante de nós. A questão é como é que nós vamos nos comportar diante deles. Então, diante de tudo isso que falei para você aqui agora, nesses poucos minutos, e para a gente continuar na nossa reflexão, eu faço uma pergunta para você responder para você mesmo. Vale a pena continuar vivendo do jeito que você está vivendo hoje? Repito, essa resposta não é para mim, essa resposta é tua com você mesmo. É daquelas perguntas absurdamente simples na elaboração e que, se a gente levar ela a sério, a gente vai ter que ficar um tempão questionando e indo atrás da resposta. Porque a questão não é se vale a pena viver do jeito que você viveu hoje, porque hoje você pode ter tido um dia muito legal. A questão não é muito viver de acordo com os planos que você está fazendo para o feriado amanhã. A questão é você fazer um pequeno resumo dos últimos anos da tua vida e pensar o seguinte: você viveria os próximos 5 anos da maneira que você viveu os últimos 5? Você viveria os próximos 6 meses da maneira como você viveu os últimos 6 meses? Você encerraria 2018 da mesma maneira como você viveu 2018 até hoje, dia 6 de setembro? Vocês tinham que ver a cara que vocês estão me olhando. A gente precisa responder isso para a gente mesmo. Por uma razão muito simples. Ninguém mais pode tomar essa decisão ou responder isso que não seja você mesmo. É só você estar na tua mão. Ah, não, mas na vida acontece, na minha vida, geralmente na minha vida, né? Na minha vida acontece muita coisa que eu não quero. Não, na vida de todo mundo aqui acontece muita coisa que todo mundo aqui não quer. Não se sinta o último eleito do sofrimento do Brasil. Não, você é brasileiro, todo mundo aqui é. E não, mas tem as variáveis. Tem, todos nós lidamos com as variáveis. Não, mas o pneu do meu carro fura mais que o dos outros. Não, é questão de trocar o pneu. Não, mas a gente vai arranjando. Não. A questão é, a vida é uma decisão, você é fruto das suas decisões, você não pode escolher tudo aquilo que vai acontecer com você, mas você tem que decidir como é que você vai lidar com tudo aquilo que acontece com você. Então a pergunta é, você continuaria vivendo exatamente do jeito que você viveu até hoje? Você encerraria o ano do jeito que você viveu o ano até agora? Você teria coragem, naqueles famosos planos de final de ano, de novembro e dezembro, que todo mundo aqui faz, escrever simplesmente o seguinte: planos para 2019. Repetir 2018. Você tem a coragem de dizer isso? Eu estou reduzindo a história para você ir fazendo um exercício. É isso que eu quero dizer para você. É na hora de planejar o ano, é só colocar lá, repeteco, ponto. Planejei meu ano que vem inteirinho. O que é? Vou fazer tudo que eu fiz esse ano, porque eu vivi de uma maneira muito bacana. E eu digo com sinceridade, pode ter pessoas aqui que vão dizer assim, Tô nessa aí. Ótimo. Pronto. Toca o barco para frente. Mas é bom a gente se sentir livre e leve para poder dizer não. Não. Não só por aquilo que aconteceu comigo, mas por aquilo que eu fiz diante daquilo que aconteceu comigo. Eu quero viver, eu quero responder diferente, eu quero reagir diferente. Eu quero amar diferente. Eu quero me relacionar com as pessoas de uma maneira diferente. Em algum momento, Nicodemos, este Nicodemos da história que nós lemos, ele olha para dentro dele e diz: eu não quero continuar vivendo do jeito que eu tenho vivido até hoje. Talvez no acúmulo de algumas noites sem dormir, talvez cansado do conjunto de ideias que ele tem que não dão conta mais de responder às demandas da vida, ele começa a ouvir falar de um Jesus que está apresentando umas coisas muito doidas da vida, apresentando pontos de vista outros, e a notícia de Jesus ser o contraponto, né?
Eu, porém, vos digo, já correu, Nicodemos a notícia já chegou nele. E acho que uma noite, Nicodemos pensa assim, será que vale a pena eu continuar vivendo a vida do jeito, será que vale a pena eu terminar o ano do jeito que eu comecei? E então ele resolve ir bater um papo com Jesus. Ele resolve bater um papo com Jesus porque ele está preocupado com a salvação. Mas acredito que não é a preocupação maior, não é a salvação depois da morte, é a salvação antes. Porque a gente fica muito preocupado se tem vida depois da morte, e a gente tem que ficar preocupado em viver a vida antes da morte, porque tem vida antes da morte. Essa tem que ser a nossa preocupação, viver agora, nós estamos aqui, tem vida antes da morte, como que ela é? Como é que faz para viver essa vida tão intensa, tão linda que Jesus está falando que existe? É salvação para que a nossa existência não seja um acúmulo de dias vazios e sem sentido. Porque dependendo da rota em que eu estou, eu vou chegar lá no fim para dizer, foi vazio. E eu preciso urgentemente mudar de rota, eu preciso aceitar o desafio da reinvenção. E essa busca de não deixar a vida caminhar num caminho que não vale a pena, não é de agora, faz tempo. Nicodemos tem essa sede, procura Jesus de noite. É na calada da noite, talvez para preservar sua própria imagem, porque ele é um cara importante, professor da faculdade, um cara acostumado a dar respostas, a ensinar, e de repente ele tem que ir lá se submeter a um judeu carpinteiro, meio mal falado na praça. Ele vai de noite lá escondidinho para ver o tamanho da sede. Para ver exatamente que, ao questionar a maneira como ele está vivendo, ele chegou à conclusão, eu preciso mudar, eu preciso ir atrás, e vai atrás de Jesus. Ele dá ouvidos à própria insatisfação. E isso é algo, inclusive eu vou falar outras vezes sobre isso durante esse mês, mas como que a gente precisa aprender a escutar a nossa insatisfação, ao invés de ficar argumentando e dando respostinha fajuta para aquilo que está nos incomodando. Não, Nicodemos está insatisfeito com a vida dele, ele vai atrás de Jesus, olha e começa reconhecendo, dizendo, está na cara que você é de Deus, porque as coisas que você fala e as coisas que você faz, ninguém faria se não tivesse com Deus. Ele já chega reconhecendo em Jesus essa unidade com Deus. Ele já chega reconhecendo em Jesus que há ali toda uma sabedoria de Deus que pode responder, que pode, de alguma maneira, saciar a sede de vida, a sede de existência, a sede de mudança que Nicodemos tem. E Jesus olha para ele e fala, Nicodemos, isso é fácil, você precisa nascer de novo. Que Jesus é mó barato, né? As pessoas chegavam para ele cheio de coisa, ele contava uma parábola, ninguém entendia nada. Aí a pessoa, Senhor, não entendemos, ele contava outra parábola, ninguém entendia nada. Senhor, não entendeu, ele contava outra parábola, ninguém entendia nada de novo, ao invés de explicar que ele fazia outra parábola. Por quê? Porque para participar do reino de Deus você precisa colocar o tico e o teco para funcionar. Tem jantinha pronta, não. Vamos pensar na vida. Pressuposto cristão, pensar na vida, questionar teus hábitos, questionar teu coração. Ele vira para Nicodemos e fala, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E o Nicodemos, que é um professor, um mestre da lei, reconhecido, não consegue abstrair a frase de Jesus e ele vai no concreto. Mas como assim nascer de novo? Como é que pode alguém já desse tamanho fazer todo o caminho de volta e voltar ao útero materno? Chega até a dar vontade de olhar para Nicodemos e falar, mano, você está bem? Seu comentário chega, não é que é ruim, não dá nem para comer, está tudo bem. Nicodemos está no campo biológico, né? E Jesus está no campo existencial. Nicodemos está lidando com as questões aqui orgânicas, matéria, corpo, e Jesus está lidando no conceito de ideias. Nicodemos está falando em útero.
Jesus está falando em alma, Jesus está falando em conversão do pensamento, Jesus está falando na expansão das ideias. Dizendo, Nicodemo, você está insatisfeito com a tua vida porque você tem um conjunto de ideias e você está seguindo esse conjunto de ideias. Mas a vida está passando, a vida está apresentando novas demandas e você continua no seu conjunto de ideias. Você precisa expandir a sua mente, você precisa alargar para receber novas coisas do alto. Você precisa mudar a sua maneira de pensar, porque senão você não vai conseguir saciar essa sede que está dentro de você. Você precisa mudar de rota, você precisa de uma nova conversão. Porque todos nós precisamos de novas conversões. Conversão não é uma coisa que você fez um dia e acabou e está resolvido e agora bola para frente. Não, conversão é uma coisa que a gente vai ter que fazer para sempre. Diz respeito, conversão, ao nosso relacionamento com Deus. Já contei para vocês aqui várias vezes quando o Carlos Mesters, que é um teólogo católico, veio dar uma aula aqui no ISEC, perguntaram para ele, professor, o que o senhor tem a falar sobre conversão? O que é conversão? Ele falou, uma conversa longa. Isso é a conversão. É uma conversa longa que você tem com Deus no decorrer da tua vida. É uma conversão, você vai tendo. E você vai mudando. Porque você acha que uma conversãozinha, para tratar esse teu coraçãozinho, resolveu. Tu está de brincadeira comigo. Você acha mesmo? Porque eu venho de um meio super tradicional que tem o dia da conversão. Eu sei o dia da minha conversão. Dia 20 de julho de 1990. Mas você acha que aquilo ali resolveu minha vida? Não, de lá para cá eu já tive que ter muitas outras. Porque eu estou no processo de ficar parecido com Jesus. Não é uma decisão que vai fazer isso, são muitas. É todo dia, toda hora. A conversa é longa. Quanto tempo dura essa conversa? Exatamente o tempo que dura a minha vida. Então a vida cristã ela é feita de pessoas que têm coragem de ficar fazendo reciclagem, conversas internas, mudando a ficha, mindset, entre outras coisas, para o que eu preciso mudar a minha maneira de pensar, organizar minha vida de outras maneiras. Mas eu, quando li essa semana de novo, que estava estudando para repartir essa meditação com vocês, eu pensei, a reação do Nicodemos chega até a parecer um migué, né? Que é uma coisa tão assim, pô, como é que você não entendeu isso, cara? Não, isso aí que você está falando não pode ser, porque é muito absurdo. Parece até que a reação do Nicodemos é uma reação, é uma defesa meio inconsciente, assim, pô, mas Jesus, você está falando que eu vou ter que mudar tudo isso aqui? Então, ao invés de aceitar que eu vou ter que mudar tudo isso aqui, o que eu faço? Eu já proponho alguma coisa bem difícil. Não, mas isso aí que você está falando não dá. Não, mas isso aí que você está falando eu não vou conseguir. E Jesus continua a conversa para dizer, ô Nicodemos, isso aí que você está falando não foi o que eu falei. Essa dificuldade toda que você está colocando na conversa de você ter que lidar com as suas questões biológicas e voltar ao útero da tua mãe, não, ninguém está falando disso aqui não. Nicodemos, o que Jesus está falando aqui é exatamente a responsabilidade e a possibilidade que todos nós temos de mudar a nossa maneira de pensar. Por mais que você esteja pensando isso aí que você pensa há 20, 30, 40, 50 anos. Que coisa muito comum de eu escutar é a gente falar assim, eu te acompanho lá no YouTube, no começo eu te odiava. Se você me odeia, você é mais um só, porque eu já ouvi isso um monte. Mas por quê? Não, porque primeiro que você é muito direto. Eu falei, mas é que eu só tenho 25, 30 minutos, eu não posso ficar enrolando. E segundo é porque você fez eu questionar um monte de coisa que eu penso. Eu falei, não, mas essa é a ideia. Porque quem disse que a gente não pode questionar aquilo que a gente pensa? Porque ninguém tem sã doutrina. Ninguém, nenhuma igreja, nenhuma. O que todas as igrejas têm são interpretações do Evangelho. E não é porque você cresceu ouvindo alguma coisa muitas vezes e por muito tempo que aquilo ali é uma verdade absoluta.
Não, a gente pode ler um texto da Bíblia hoje, aquilo fala algumas coisas para a gente, daqui 5 anos nós vamos ler de novo, nós vamos ter outras percepções, outras coisas vão nos chamar a atenção. Então a gente precisa admitir uma coisa, que às vezes a gente fica diante de uma proposta de mudança e a gente vem com os argumentos mais absurdos. Não, isso aí eu não vou conseguir fazer porque eu estou desempregado. Oi? Não, isso aí eu não vou fazer porque eu estou empregado. Não, essa mudança eu não consigo fazer na minha vida porque, você não conhece minha mulher. Falei, cara, não conheço ela não, mas pela tua cara eu já estou vendo o problema que ela tem em casa, viu? A gente é desafiado a mudar e ao invés da gente remar para mudar, a gente começa a remar, sabe para quê? Para arrumar argumentos para ficar no mesmo lugar. Para depois, em 2019, olhar e falar assim, vida não muda, né? Não. Para quem só se justifica, a vida não muda, ela é uma chatice. Ela é sempre a mesma coisa. Porque todos nós temos algo que eu chamo de zona de segurança teórica. O nome é bonito, mas nada mais é do que as desculpas esfarrapadas que eu e você damos para não sair do lugar. De um monte de coisa que a gente sabe que a gente pode fazer, de um monte de caminho que a gente sabe que pode romper, mudar o rumo, de um monte de estrada que a gente já entrou e falou, o que eu estou fazendo aqui? E ao invés de sair da estrada, a gente começa, não, mas é isso, é por causa daquilo. Aquilo é por causa disso. E a vida vai passando. E aí, de repente, a gente nem percebe e a gente está no dia 6 de setembro de 2018. Usando as mesmas desculpas para justificar os mesmos planos que a gente nunca realizou. A gente tem aqui dentro um guardadinho, argumentos que justificam quase tudo que a gente faz. E muitas dessas coisas, vamos admitir, elas são mentira. O problema é que uma mentira contada muitas vezes tem o poder de se transformar na nossa verdade. Tem umas histórias de família que são assim, todo mundo que tem, não precisa ficar com vergonha não. Tem umas histórias da nossa família que todo mundo já conta, acho que uma hora alguém fala assim, essa história é verdade? Bicho, sei lá. Já faz tanto tempo que estão contando isso na família que né? Quem vai voltar 100 anos para investigar, é verdade. A gente nem sabe, por quê? Porque a gente vai falando, mano, escuta, isso aí é mesmo. Mano, nem sei, agora porque a gente já falou tanto. E algumas das nossas desculpas são assim, é isso mesmo, mas eu nem sei mais, eu já contei tanto essa história, já usei tanto essa desculpa, que até hoje está dando certo, então toca a vida para frente. Então, está dando certo não, porque você está incomodado. Tem muita gente que se esconde atrás dessas questões da família para não mudar. Por que eu não mudo? Cara, você tem que ver minha família. Então, mas você não é a sua família, você é você. Não, se você visse quando é que a minha família se encontra. Eu falei, mas ela se encontra todo dia para você estar nesse bagaço que você está? Não, mas se você visse o sistema onde eu fui criado, então, mas você já foi, você não está mais lá, agora você é adulto. Vira essa página. Ah, não, mas você está falando assim, fica muito cruel. Aqui nessa sala de adultos, vire a página, essa é a tua obrigação. De ficar não, é porque eu tive uma mãe, eu tive um pai, eu tive uma avó. Todo mundo teve, né? Senão ninguém estava aqui. Não, e eles foram. Eles foram. E é difícil. E se você ficar se submetendo a isso aí, vai ficar mais difícil ainda. Por quê? Porque não vem mudança nunca. Chega uma hora que eu tenho que olhar e falar, a família é difícil mesmo, o negócio é complicado, só que quem vive aqui, quem está dentro desse corpo, encarando esse caminho, sou eu. Então chega de ficar arranjando desculpa de família e me escondendo atrás de a família é muito esquentada, a família é muito calma, a família é muito... Porque, repito, algo que eu sempre falo aqui, se você quiser arranjar uma desculpa para não sair do lugar, eu te garanto, você arranja. Se você quiser arranjar uma desculpa para deixar a tua vida exatamente do jeito que você está, você vai conseguir arranjar uma desculpa, inclusive ela vai ser super
plausível. Todo mundo ainda tem gente que vai olhar e falar assim, mas tadinho. Então, o que a gente tem que fazer com frequência na vida? Romper padrões. Eu quero muito que você guarde isso e talvez seja o que eu mais quero que você guarde aqui hoje à noite. Como que a gente precisa aprender na nossa vida a romper com os padrões que foram impostos a nós e outros que nós mesmos absorvemos. E aqui está a dificuldade que eu falei do refazer. Porque romper padrão, usando a metáfora do edifício, é o seguinte: dentro de nós tem um monte de pilares aqui, de doutrinas, de ideias, que nós chamamos de princípios, né? São os meus princípios de vida. E eu não mexo nos meus princípios. Por quê? Se você não mexe nos seus princípios, você está dizendo que eles são perfeitos, é isso? Não é isso. Então mexa. Não, eu negocio os meus valores. Ué, mas o que essa frase quer dizer? Quer dizer que você não vai mudar, então. Você está perdendo teu tempo e vindo aqui de quinta-feira. Não, eu tenho que olhar para os meus valores, porque se eles forem ruins. Eu tenho que olhar para os meus princípios, porque se eles estiverem perdidos. Eu tenho que olhar para aquilo que está aqui dentro de mim, porque de repente o que está aqui dentro de mim foi colocado por alguém que não necessariamente gosta de mim. Porque talvez eu absorvi coisas que eu não deveria ter absorvido. Não, esses pilares, esses princípios que estão aqui dentro, eu preciso questioná-los. Eu gosto muito de um filme, também já citei esse filme inúmeras vezes aqui. É um filme nacional chamado Abril Despedaçado. Não sei se vocês já assistiram. O filme, e eu vou fazer um spoiler agora, vocês nem vão assistir então. O filme conta a história de duas famílias no sertão nordestino que estão há décadas se matando por causa de um pedaço de terra. A cerca é mais para cá ou a cerca é mais para lá, porque não chegam numa conclusão de dividir esse pedacinho no meio. O que eles fazem? Eles se matam. Então, o primogênito de uma família vai lá e vinga, mata o primogênito da outra família. O primogênito dessa família tem que ir lá vingar a morte do familiar. E eles estão... É um padrão familiar. A gente tem que ficar se matando. E chega uma hora que a gente está se matando, ele falou assim, nós estamos se matando por quê mesmo, hein? Essas duas famílias estão fazendo essa meleca aqui. Alguém já falou assim, viu, vocês estão fazendo isso aí por quê, hein? Não, é porque o tataravô, eles brigaram em um pedaço de terra, e vocês estão há 100 anos, sem ninguém ter a terra, e a vida está passando, e vocês estão aqui se matando por causa de um pedaço de terra. E o filme, o drama do filme fica em torno do ator principal, exatamente porque chega a hora dele ir lá e vingar a morte. Ele tem que ir lá e matar o rapaz da outra família, e o drama é exatamente, fica em torno que ele diz, não, chega, basta. Porque em nome de coisas nós estamos perdendo pessoas. Porque em nome de matéria nós estamos perdendo afeto. Porque é um ciclo, um padrão. E sempre alguém tem que chegar e dizer basta. O problema é que quando alguém diz basta, as estruturas todas se abalam. Principalmente a estrutura do orgulho, que todos nós temos. Em maior ou menor escala, todos nós temos, porque romper um padrão, dizer basta em alguma dimensão pode ser, afinou, amarelou, perdeu, não encarou a luta. Não, você não encarou aquela luta, você encarou uma muito maior, que é vencer o seu próprio orgulho, que está destruindo a tua vida. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que romper com alguns padrões e nascer de novo. Nascer do alto. Porque se eu estou repetindo padrões, que eles exatamente estão destruindo a minha vida, significa que o que eu estou fazendo não tem nada a ver com o reino de Deus. O que eu preciso fazer? Expandir a minha mente, mudar a minha rota, absorver novos valores, estancar exatamente aquilo que não faz o menor sentido, porque se eu não estancar, as pessoas vão continuar se matando. Porque se eu não disser um basta para mim mesmo, eu vou continuar me destruindo. E isso serve para tudo na nossa vida. Tem gente aqui que tem que romper o padrão da pornografia. Porque você aceitou isso na tua vida e de repente está aí. Você está num ciclo vicioso, tem uma hora que dizer, chega, isso vai me matar.
Tem gente aqui que tem que romper o padrão do consumismo. Porque você está aí se destruindo, porque o consumismo, ele te dá a sensação de que você está fazendo algo por você, mas você está fazendo exatamente algo contra você. Tem uma série de problemas no consumismo, e eu digo consumismo sempre por uma razão muito simples, é epidêmico. Cidade de São Paulo, eu não sei nem dizer quantos shopping centers tem. Shopping center o que é? É um lugar que você vai lá para consumo. Ah, então não pode ir? Pode. Pode. Desde que você tenha rompido, controlado o consumismo dentro do teu coração, porque senão o shopping center se torna, de fato, um mega de um problema na tua vida. Por quê? Porque teu salário não dá conta. Putz, mas dizer-se basta. E a gente podia ir para o álcool, para o cigarro, para as drogas mais variadas, que a gente vai justificando. Não, mas é só, e uma hora esse só somado aqui, soma outro só ali, com outro diazinho aqui, e a vida está completamente perdida. Se eu olho para a minha vida hoje e eu não tenho coragem de viver os próximos meses do jeito que vivi os últimos meses, o que eu preciso? Conversão. Eu preciso escutar Jesus dizendo para Nicodemos, você precisa nascer de novo. E eu não posso pegar esse nascer de novo e começar, mas então é muito difícil, porque aí eu tenho que voltar lá para... Não. Vamos colocar os argumentos no chão, parar de ficar com as nossas desculpas furadas e simplesmente dizer, Jesus, eu entendi. Eu entendi. Está vendo como fica diferente falar de mudança de rota na perspectiva da gente na moto, vento na cara, indo para a montanha, e de repente a gente diz, vamos para a praia, vira para a praia, porque nós somos livres, vamos mudar de rota. Pô, aí vem o reino de Deus e diz, então não é bem assim não. Mudar de rota é uma coisa que requer uma maturidade muito grande, uma coragem muito grande, porque você vai ter que questionar o jeito que você está vivendo até aqui. Você vai ter que dar ouvidos à tua insatisfação. E você vai ter que colocar os teus argumentos no chão, inclusive o teu orgulho. E quando eu digo teu orgulho, eu não estou chamando você especificamente de um orgulhoso. Eu estou dizendo que todos nós temos uma questão muito difícil de admitir que a gente errou, de admitir que a questão está na gente. É uma atitude muito madura e ao mesmo tempo muito difícil parar de ficar colocando a culpa no vô e na avó e falar que agora é comigo. Porque senão fica, não é que a minha família, não chega, deixa tua família em paz. Que inclusive você está reclamando deles e está igualzinho a eles. Você é uma repetição daquilo que você condena nos outros. Eu gosto de uma frase do Erich Fromm, e com essa frase eu encerro, que ele diz assim: a principal missão do ser humano na vida é dar luz a si mesmo e tornar-se aquilo que ele é potencialmente. É bem linkado com aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Você tem que dar luz a você de novo, nascer de novo. Não é mais o nascimento biológico, esse aí é uma vez só. É o nascimento para uma outra vida. Não, mas já aceitei a Jesus, então precisa aceitar de novo. Não, mas eu tomei uma decisão mês passado. Então precisa tomar de novo. Porque eu tenho que ir promovendo meus novos nascimentos. E tudo isso, por mais difícil que seja, eu gosto sempre de encerrar dizendo que a gente pode fazer com leveza no coração. Por que com leveza no coração? Porque nós andamos de mãos dadas com o Deus de toda graça e de todo amor, onde não há culpa nem condenação. Porque nós escutamos de Jesus que nós podemos nascer de novo, e Jesus não é aquele que põe o dedo na cara. Jesus é aquele que estende a mão para os nossos novos começos. Ou seja, o exercício da gente mudar de rota, ele pode ser feito de uma maneira muito leve, muito graciosa, mesmo assim requer-se muita coragem. Quanto mais perto de Deus nós estivermos,
Quanto mais perto desses valores nós estivermos, mais excitante será a nossa mudança. Porque tudo aquilo que nós fazemos de mão dadas com Jesus ganha um sabor, ganha uma perspectiva, ganha possibilidades que a gente nem imagina. Então leva para casa a pergunta: você continuaria vivendo do jeito que você viveu essa semana? Estende isso para o mês, estende isso para o ano, estende isso para os teus últimos anos. E provavelmente a tua resposta vai ser não. De alguns vai ser, mas de jeito nenhum. Então esse é o exato momento que a gente diz: Senhor, eu quero nascer de novo. Quero esticar a conversa para que a minha conversão não seja um dia, para que a minha conversão seja um ato contínuo, fruto da minha intimidade com o Senhor. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.